aqui é a Anne e a aula de hoje é sobre fotografia. Olha, isso aqui é um papel fotográfico que ele vai revelar a foto em 3 minutos, enquanto isso eu vou falar um pouco sobre a história da fotografia. Essa história é um pouco complexa porque várias pessoas desenvolveram essas técnicas de fotografia ao mesmo tempo, mas em algumas datas importantes que é preciso falar. Então, por exemplo, em 1826 tem a primeira fotografia registrada, que foi feita por um francês chamado Joseph Niepce, e ele desenvolveu essa fotografia a partir da heliografia, que é basicamente quando uma superfície ela é fotossensível, ela reage à luz do sol e grava uma imagem. Então, um exemplo disso, eu tenho aqui esse esquema da câmara escura, que mostra a câmara, né, que ela pode ser cúbica, enfim. Tem um orifício aqui desse lado por onde entra a luz e do outro lado uma superfície que é fotossensível e que reage a essa luz. Esse espaço aqui, esse orifício, ele pode ser quanto menor, melhor, na verdade, porque aí a imagem fica muito mais nítida e ela se revela invertida aqui, ok? Muito bem. Uma década depois, mais ou menos, um outro francês que trabalhou desenvolvendo a técnica da heliografia foi o Daguerre, que desenvolveu o daguerreótipo, que é essa ilustração aqui. Basicamente o mesmo processo da câmara escura, só que com muitos processos químicos, um processo muito mais prático também, ok? Muito bem. Em 1888, a Kodak lançou a primeira câmera comercial de filme de rolo. Então, o que é legal? Porque aí esse processo todo se popularizou e as pessoas puderam ter em casa também, né? Ficou um processo mais prático, por quê? Principalmente porque o rolo, né, a fotografia se revela muito rapidamente. E aqui, ó, na primeira fotografia, ele demorou 8 horas para revelar essa imagem. Era uma fotografia que ele tirou a partir de uma janela e aí aparecem os telhados, os prédios em volta, mas demorou 8 horas, imagine, né? Não é nada prático para você ter isso popularmente. Vamos lá, 1980, a Polaroid lança as câmeras de fotografia instantânea. Falando nisso, a fotografia que eu tirei, ela já foi revelada. Então tem toda a equipe aqui que está no estúdio e é muito bacana isso. Aqui embaixo a gente pode colocar, por exemplo, a informação, né, de quando a foto foi tirada e é uma ótima recordação também. Em 1991, a Kodak lançou também a primeira câmera digital, a DSC-100, que era, na verdade, uma junção com outras câmeras que já existiam, e é um processo também muito mais prático e que se usa até hoje, né, a câmera digital. Vocês que estão assistindo provavelmente nunca viram uma câmera de rolo ou, sei lá, pode ser que tenham visto os negativos, né, lá dos seus avós, e eu acho isso muito divertido também. Ok, só que falando de tudo isso aqui, é importante dizer que por muito tempo a fotografia não foi assim necessariamente uma linguagem artística muito bem aceita. Pensando no contexto histórico e artístico da época, o que acontecia lá na França? Existia um processo de vanguarda, né? Nessa época aqui o impressionismo estava em alta. Claude Monet, depois o pós-impressionismo com Van Gogh, Renoir, enfim. Esses artistas eles estavam tentando romper algumas barreiras que era o academicismo. Academicismo é aquele termo que se fala, que se atribui às técnicas tradicionais de arte. Quando uma fotografia ela é muito realista, quando ela retrata fielmente as formas, o volume, a perspectiva. Esses artistas se viram, né, quando se depararam com a fotografia, que é um processo que basicamente registra a realidade sem nenhuma dificuldade, eles tentaram romper essa ideia de realismo de novo, então tentar voltar os olhos para a arte. O movimento impressionista, ele mostra lá pinceladas muito grosseiras, marcadas, e é um rompimento com a realidade. Se preocupa muito mais com a cor, com a luz, como que as cores reagem com o movimento da luz. E toda a sociedade na época estava entrando em muito movimento, né, com a Revolução Francesa, a Revolução Industrial, enfim. Então, esses artistas na época, eles vão lá bater de frente com essa técnica que é realista. Afinal de contas, era muito atrativo para as pessoas ter uma câmera fotográfica ou registrar um dia a dia, seu retrato, enfim, uma cena do cotidiano a partir da fotografia e deixar as técnicas plásticas de lado, né? Foi um recurso que os artistas fizeram nessa época. Muito bem, acontece que
no finalzinho do século XX, a fotografia ela se renova com a ideia de linguagem artística também. Existia um cara chamado Bresson, que era francês, e ele trabalhou com o fotojornalismo. Assim, a fotografia ela sempre foi uma forma de registro documental, certo? Porque é uma forma mais prática. Muito bem, acontece que esse cara, o Bresson, ele se apropriou das técnicas artísticas, dos elementos de composição de uma imagem, de pintura, de desenho, enfim, e ele trouxe isso para a fotografia. Então, além dele ser fotojornalista, ele trabalha com a expressão. Ele passeou por vários lugares do mundo, ele trabalhou com algumas revistas, com algumas agências de publicidade, e o trabalho dele foi, assim, justamente registrar cenas importantes da história do mundo, Guerra Fria, Segunda Guerra Mundial, os movimentos estudantis lá na França, só que de uma forma assim que realmente impacta quem está assistindo, quem está olhando a foto, né? Então, assim, técnicas de enquadramento, os planos, enfim, toda a complexidade que é compor uma imagem e deixá-la interessante. Então, assim, ele trabalha com o fotojornalismo juntamente com as questões artísticas. Tem outro cara que daí é aqui do Brasil, o Sebastião Salgado, ele nasceu lá em Minas Gerais e ele trabalha também com o fotojornalismo, mas o foco dele são as composições extremamente artísticas. Ele trabalha com, principalmente, os tons de cinza, e isso é muito interessante, por quê? Porque quando você olha para a fotografia, você consegue trazer na sua cabeça memórias, você consegue criar em cima daquela imagem, compor as cores, enfim, a obra ela termina lá na tua cabeça. Então é muito interessante o movimento que se faz entre o fotógrafo, o seu objeto artístico, e quem está vendo a obra, né, o público. O Sebastião Salgado também trabalha com registro histórico, com fotojornalismo. Ele trabalhou, por exemplo, com as plantações de café, com a mineração lá na Serra Pelada. Ele trabalha com as paisagens que são quase que completamente sem uma interferência humana. Isso é bem importante, porque aí ele pega, por exemplo, as geleiras, a serra, enfim, os biomas, trabalha com as texturas, porque afinal de contas, se não tem cor, se são as tonalidades de cinza, ele explora as texturas, a iluminação, o enquadramento. Ele também trabalhou muito com alguns povos extremos, né, que moram ou no muito frio ou no muito quente, os indígenas aqui do Brasil. Então, assim, é um processo, uma série de fotografias muito bacana, se você quiser procurar, é muito bacana de você conhecer. Então, só retomando aqui esses pontos importantes, a gente começou falando sobre o fotojornalismo, que tem uma estética, no caso aqui com o Cartier-Bresson, uma estética muito artística, que se preocupa muito com o contexto, que se preocupa muito com estar no lugar certo, na hora certa. Então, às vezes, se a fotografia fica borrada, enfim, porque a fotografia foi tirada rapidamente, isso também tem um aspecto interessante, porque retrata o movimento. Tem uma fotografia importante que é de uma escada espiral de cima para baixo, assim, e bem na hora que ele foi tirar a foto, passou um homem de bicicleta. Então, tudo ficou com um aspecto bem tremido. Só que a fotografia tem outra história para contar, né? Não foi só uma foto tirada em cima de uma escada, e sim uma história de um cara que passou na frente da fotografia e ela nunca mais será a mesma, certo? Então, tem a questão do instante, do momento, e é uma memória que vai ficar para sempre. A fotografia ela tem esse aspecto de registro documental. Então, aí falando nisso, existem tantos gêneros de fotografia, né, que se preocupam com isso, né? A fotografia social, justamente como uma forma de registro de memória, para você mostrar isso para outras pessoas. A expressividade que está entre todas as produções artísticas, e a fotografia é uma linguagem artística também, né? E a comunicação, que é justamente pela imagem, né? Uma fotografia, uma imagem, aquela famosa frase que a gente tanto escuta, né? Uma imagem fala mais do que 1000 palavras. Então, a fotografia conta a partir da imagem, assim como qualquer arte visual é uma linguagem universal. Qualquer pessoa que identifique a imagem consegue criar um contexto ou interpretar esse contexto, ok? Retomando na parte técnica, eu falei sobre a heliografia, e é importante a gente ter isso em mente, né, que o daguerreótipo, pensa,
é uma técnica tão lá do início, tão importante a gente saber disso, por quê? Porque imagine hoje, você que tem o teu celular com uma câmera de 20, 30 megapixels, uma tecnologia super prática, né, que oferece uma questão técnica muito bacana, mas pensa historicamente todos os processos que esses caras tiveram que passar e todas as experiências e testes, e não foi nada assim num estalar de dedos nem de um dia para o outro. Ok? Então, é bacana de você pensar nisso, né, nesse processo histórico. E ainda, para finalizar, né, pense na fotografia como algo que registra, que marca a sua história. Então, se você, hoje, que vive aí no século XXI, depois, né, de toda a internet ter sido criada e todas essas redes sociais, e a fotografia acabou se tornando algo tão, às vezes até fútil, né? Você tira a fotografia do seu rosto 20 vezes para postar uma, depois você exclui todas as outras. Pensa na ideia de memória, abre lá os álbuns de fotos dos seus avós, folheie, pergunte para eles essa história daquela fotografia, quando ela foi tirada, né? É bacana você ter essa noção de tempo, ok? A aula fica por aqui e até a próxima.